você aí que está acompanhando a série de pirografia para iniciantes. Nessa aula eu vou trazer aqui alguns conceitos básicos, dando continuidade naquela aula da esfera que eu dei na aula passada. Então, se você não assistiu, clica no card aqui, dá uma assistida, que nessa aula eu vou trazer um conceito mais teórico, quais são as formas principais que dão origem a todas as coisas que nós conhecemos, tanto as coisas naturais quanto as coisas criadas pelo ser humano. Então, iniciando essa aula, a gente vai diretamente voltar naquele conceito onde eu falei sobre luz, sombra e meio tom, que nada mais é do que você utilizar o seu suporte, utilizar ali, no caso da pirografia, a madeira ou o couro que você vai utilizar, a luz seja sempre a cor base ali do material. Então, se você tem uma madeira, você vai ter a luz na cor daquela madeira. Ali a sombra ela vai ser o seu tom, mais escuro, mais saturado ali, mais queimado no caso da madeira, e o meio tom ele é ali a diferença entre luz e sombra. Claro que vão existir diversos tons ali dentro de um degradê, mas a informação que a gente precisa gravar, como eu disse naquela aula, é que você precisa ter a luz, o tom e o meio tom. E a partir dessa informação, a gente vai para as formas. Então, tudo que a gente conhece no universo, na natureza, ela vai estar constituída dentro dessas formas. Então, no caso aqui, ó, nós temos a esfera, como eu mostrei fazendo ali com o pirógrafo no MDF. Nós temos o cubo, nós temos a pirâmide, o cone e o cilindro. Então, basicamente, todas as formas, tudo que é criado no universo, ela é uma junção de todas essas formas. Então, mas o que isso quer dizer? Quando, por exemplo, eu te mostro esse objeto aqui, ó. Eu te mostro esse objeto. O que esse objeto ele é? Ó, ele é como se fosse um cubo, certo? Ele é a base dele aqui, ó. A base dele é um cubo. Ele tem aqui um mini cilindro e a rolha também é um cilindro. Faz sentido? Então, ele é a junção de um cubo com um cilindro. Talvez nessa rolha aqui ela tenha até um pouco do cone, ó. Um cone cortado. Ele não tem o topo do cone que continuaria nessa direção. Então, dentro desse princípio, tudo que a gente conhece é formado por essas formas. E aí, de acordo com o material que elas são feitas, se é de vidro, ou se é de metal, ou se é uma textura fosca, a aplicação desses tons ela vai ter uma diferenciação entre tom, meio tom e luz. Por exemplo, aqui, ó, nessas formas, nós temos aqui uma textura mais fosca. Ambas a luz vem pelo lado esquerdo aqui, incide de cima para baixo no objeto, projetando a sombra. E aqui nessa fileira do lado direito, é como se fosse um objeto mais metálico. Então a sombra mais intensa, ela fica aqui no centro do objeto, fazendo esse efeito de maior refração. Ó. Os highlights, que são as luzes, ó, elas são bem mais marcadas do que nesse caso aqui, onde o objeto é mais fosco, tá? Poderia ser uma madeira, poderia ser diversos tipos de materiais ali que a gente consegue chegar nesse resultado, seja no desenho, seja na pirografia. E aí, mais um exemplo de objeto é esse peão aqui, ó. Então, ele tem uma esfera no topo, ele tem aqui um cilindro, ele tem aqui um pedaço de um cone, aqui também um pedaço de um cone com uma leve curvatura aqui, e talvez ele tenha até aqui, ó, dentro de sua estrutura, um cubo misturado com um outro cone na base, certo? Então, fica muito mais fácil da gente entender que as formas são baseadas nisso. E a parte de luz e sombra, a informação que a gente precisa saber é a divisão entre luz, sombra e meio tom. São as três informações que a gente precisa para conseguir fazer um realismo. E na prática, eu vou mostrar como que você vai fazer essa divisão e como que você vai aplicar na pirografia. Ó, dá mais uma olhada novamente nesse peão aqui, ó. Dá uma olhada.
Aqui nós vamos ter 4 tons predominantes. A gente tem aqui, ó, uma sombra, né, que é o nosso preto mais intenso. Aqui nessa borda a gente tem uma sombra, né, uma intensidade, tá vendo, ó? Que essa sombra ela vem por aqui e dá a volta em tudo. Aí nós temos o meio tom, que é esse tom que está aqui, ó, no centro, aqui, ó, né, nesse retângulo aqui, nessas partes aqui de baixo. Nós temos um meio tom, um outro meio tom, que é um pouquinho mais claro aqui, ó, tá vendo? Nós temos essa parte que é mais clara do que essa. Nós temos esse meio tom aqui. E nós temos o nosso highlight, que é a nossa luz, que vai ser essas partes que estão bem demarcadas aqui num objeto de metal, nesse caso, que é o que eu vou fazer no pirógrafo agora para vocês entenderem esse conceito, tá? Então, no próximo vídeo eu vou mostrar como que faz esse efeito, mas se você dividir essas cores, se você dividir esses tons, aí esses em 3, 4 tons aí, pensando sempre em luz, sombra e meio tom, a gente consegue chegar num resultado realista muito interessante. E não precisa ser o melhor desenhista para chegar nesse resultado. E eu vou te mostrar o passo a passo no próximo vídeo. Comenta aqui o que você achou dessas informações. Se você tem alguma dúvida, se ficou com vontade de entender algum conceito que não ficou claro aqui, comenta aqui o que você quer que eu faça no pirógrafo, na pintura em tela. Deixe seu comentário aí, não esquece de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Tamo junto!